Josué capítulo 4. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde antes passara a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. Então, o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, na presença de todo o povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles os respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gigal, na fronteira leste de Jericó. Em Gigal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Ele disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Josué capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. Quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de ver os israelitas. A circuncisão dos israelitas em Gigal. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué:
faça facas de pedra e circuncida os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que nasceram foram circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morreram, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que eles prometeram, terra que eles nos dariam, onde flui leite e mel. Assim, no lugar deles, colocaram os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que uma nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas bacias de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano comeram fruto da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se mudou dele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e ele disse: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as declarações dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Josué capítulo 6. Jericó é destruída e Raabe é salva. Jericó foi completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saiu nem entrou. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marcham todas as 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocam as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um grito forte. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disseram: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ele tentou o povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados dirigirão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levaram as trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor está atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca.
Durante todo esse tempo, tocava-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não considero o brado de guerra. Não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim, Josué fez a arca do Senhor dar uma volta em torno da cidade. Depois, o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué declarou-se cedo na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados estavam à frente deles, e a retaguarda seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiam aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué tentou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, uma prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Apenas fiquem longe das coisas separadas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separadas para destruição. Do contrário, trarão destruição e destruirão o acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e devem ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo reunido, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um bombardeou o lugar onde estava e tomou a cidade. Separaram a cidade para o Senhor, destruindo à espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entre na casa da prostituta e tira-na de lá, com todos os seus pais, conforme o juramento que fez a ela. Então, os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram de lá todos os de sua família e os deixados em um fórum local do acampamento de Israel. Depois disso, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas depositaram a prata, o ouro e as bonecas de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu primogênito, lançará os alicerces da cidade. À custa do seu filho mais novo, porá as suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama se manteve por toda a terra.